Salve pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar sequência na leitura do livro Universo e Desencanto. Vou dar só um grauzinho aqui no óculos aqui para ficar mais relax, né pessoal? Então vamos lá. Depois está continuando na leitura, tem um pouco de livro aqui para a gente ler e mais um pouquinho ali dentro. Então, lendo que a gente vai desenvolvendo a parte que está parada no nosso cérebro, que é o raciocínio, né pessoal? Então vamos continuar. Porque quem fez o pensamento, é quem manda e governa aquilo que fez. Mas o pensador não se conhecia, pensava que o pensamento fosse um órgão feito pela sua propriedade. E assim vivia. O pensador não sabia o porquê pensava que o pensamento fosse seu. Por quê? Porque desconhecia a dona do pensamento, desconhecia quem fez o seu pensamento e vivia assim, sem se saber o porquê, sem saber que todos eram ferramentas de quem fez, a dona do pensamento, fez o pensamento de todos para governar todos e lapidar todos, e por isso todo pensador sempre foi sofredor. E essa era a evolução da vida de quem fez, de quem nunca soube o porquê da vida, e por isso os mistérios mantidos pelo pensamento para dar tempo da lapidação ser feita. E hoje todos pensando a se conhecer e vendo e sabendo que o que tem que tratar é de desenvolver o raciocínio para depois, para voltar de onde saíram, do mundo racional. O raciocínio desenvolvido levará todos para o mundo racional, por o raciocínio ser de origem racional. E o raciocínio desenvolvido levará todos à sua origem, que é o mundo racional. Quanto mais ler e leres, mais ligeiro o raciocínio se desenvolve. Depois de desenvolvido, o raciocínio leva todos para o mundo racional, para veres que aí é a meta final da classe do aparelho racional, a meta final do animal de origem racional, por o raciocínio ser o elo, o ponto final da vida eterna. E todos, dessa maneira, chegando para o seu verdadeiro mundo, um mundo de origem, um mundo racional, vivendo no seu verdadeiro estado natural de ser, para veres que o raciocínio é o tudo do tudo da vida de todos. É a mudança desse mundo de matéria, que aí não são, para o verdadeiro mundo, de onde são, por o estado natural de todos ser racional, puro, limpo e perfeito. Está aí o ponto final da classe, do ser de todos de origem racional, foi o seu verdadeiro mundo, fora do seu verdadeiro mundo, sendo o desenvolvimento do raciocínio um fator natural da natureza de todos, por o raciocínio ser o verdadeiro estado natural de todos. E muito naturalmente, o raciocínio é desenvolvido pela fase racional, pela fase natural da natureza, a fase racional, a áurea racional de todos ser racional,
para veres que no raciocínio está tudo, o engrandecimento da vida de todos, por todos teres condições de habitar esse mundo de matéria, sendo o raciocínio o condutor do mundo de energia racional, sendo o raciocínio o condutor do corpo de energia racional para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então o raciocínio forma toda a perspectiva de que ninguém sabia, ninguém se conhecia, todos sem se conhecer, e por isso não sabia o grande valor do raciocínio. Por isso fazia confusões com o pensamento e o raciocínio. Começava a pensar sem saber o que era o raciocínio e dizia que estava raciocinando como coisa que se conhecesse o que é o raciocínio. Ninguém sabia o que era o pensamento e por isso ninguém sabia o porquê pensava, que fará saber que é o raciocínio. Mas ouvia falar em raciocínio e pensava que o raciocínio estivesse em função na fase do pensamento, quando o raciocínio nunca teve em função na fase do pensamento. Foi dito que todos tinham raciocínio, por todos os seres de origem racional. É que chegaria a época do seu funcionamento, quando entrasse a fase natural da natureza. Quando entrasse essa fase, iniciava-se o desenvolvimento do raciocínio, porque a fase do animal racional teve o seu princípio e chegaria o seu fim, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Agora hoje sim, chegou a fase do início do desenvolvimento do raciocínio. Então agora sim é que estão sabendo o que é o raciocínio, o que é o pensamento, o que foi o pensamento, e o que é a fase racional, e o que é ser aparelho racional. Agora sim é que começarão a passar a se conhecer e sentir as mudanças que estão fazendo para melhor pelo desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é o ponto consciente da vida eterna, e a vida eterna é um mundo racional, mas todos viviam sem se conhecer, e por ninguém se conhecer, o que assim vivia aos trancos e barrancos, por viverem sem se conhecer. A vida se tornava cheia de altos e baixos, por todos viverem sem se conhecer, sendo num estado de sofrimento que parecia eterno, porque ninguém se conhecia, e os tormentos da vida de todos não cessavam de crescer, e ninguém sabia de onde ia parar e viver num estado sem saber o porquê dele, quando vivia na classe de animal racional. Vivia todos por ter vida, mas ninguém sabia o porquê da vida, porque ninguém se conhecia. E esse é o estado perturbador da vida do animal racional, que vivia como bem, ninguém podia viver, desculpa pessoal, em que o estado perturbador da vida do animal racional, que vivia como bem lhe parecia, vivia cada qual de sua forma, de seu jeito, de sua maneira. E por isso todos diferentes uns dos outros, por todos viverem sem se conhecer. E essa era a vida de quem aparentemente parecia tudo ser,
e que na realidade nada era, e assim vivendo nesse estado de esperança sem fim, porque a esperança não tinha fim. E essa era a vida encabulada de quem vivia sem se conhecer. E por não se conhecer, ninguém sabia como viver, por ninguém se conhecer. E o triunfo era encaminhado para morrer, e todos preocupados com esse dia do vamos embora, que está na hora, porque não é daí, ninguém é daí, por isso não são daí. E essa era a preocupação de todos, que somente tinham vontade de viver e não morrer. E por isso, e por ninguém se conhecer, ninguém sabia o porquê vivia dessa maneira, o porquê que aí estava dessa maneira, vivendo assim, inconformados com a pena de morte. Muitos se revoltavam, porque não queria ser como são sofredores imortais, e dizendo, eu não pedi para ser assim, e quem me fez assim não tem mais o que fazer, além de sofredor, não tem o direito de viver, tem que morrer para fazer a vontade de quem me fez, sem saber o porquê fez. Eu não sei o porquê sou assim, eu não queria ser assim, mas me fizeram assim, sem eu saber o porquê. E por isso, não sei porque sou assim, eu existo, não sei porque não conheço, porque não sei quem sou, não sei quem sou, não sei de onde vim, não sei para onde vou. Nesse mundo, vivo sem saber porquê, surgindo do nada, sem saber o porquê do nada, vivendo sem saber nada, porque não sabemos o porquê que assim somos. E essa é a vida do animal racional, viver sem se conhecer. E quem vive sem se conhecer, vive num estado de inconsciência, porque não se conhece. Vive num estado precário, tão precário que não sabe por que vive, não sabe por que sofre, não sabe por que morre, nem o estado de angústias. Angústia sempre, porque não se conhece. Quem não se conhece não pode viver bem. Aparentemente vive, mas aparências não são verdades, formando assim um estado de desequilíbrio completo, porque vive sem se conhecer. Quem não se conhece não sabe por que se conhece, o seu estado de ser. E essa é a vida das aparências, que embromava todos de uma forma. Salve, pessoal, continuemos no próximo vídeo.